Alô você, alô você. Bom dia, bom dia. Tá jogando duro aí, sim ou não? Regravar, né? Regravar. Alô você. Tá na área? Isso aí. Pegar açúcar. Na área aí. Jogando duro, né? O que eu vou fazer? Fazer o seguinte. Perceba bem. Eu ministrei essa aula ontem e parece que o vídeo travou, né? Então os alunos bombaram lá o Insta. Falaram, professor, fala o seguinte, tem como regravar essa aula, né? E aí o que eu vou fazer? Vou regravar a aula, vou quebrar o seu galho, né? Olha que eu passei essa aula ontem, ao vivo, tá certo? Mas o vídeo travou. Não é sempre que eu vou poder regravar uma aula, beleza? Porque tem diversos assuntos aí, a gente vai falando. Mas vou quebrar o teu galho por quê? Porque essa questão vai cair em Pernambuco. E o vídeo eu vi que eu joguei muito duro. E aí eu fiquei com pena de vocês que não tiveram aí acesso ao vídeo. Legal? Fiquei com pena. E aí eu vou regravar para você. Bacana então? Jogando duro. Jogando duro, né? Jogando duro, né? Legal. Bacana. Aí o Luke aí, Luke 1412, ele tá sempre ligado, ele não perde uma transmissão. Eu tenho alunos, né? Tenho meus alunos aí, os alunos, eles que não perdem, eles não perdem. Eu vi que o Zuki entrou ao vivo, eles vai lá e cai dentro da aula. Esse pessoal tem material, né? Porque eles não ficam, porque retransmissão, às vezes pode dar algum problema na retransmissão, né? Retransmissão é complicado, como deu no vídeo de ontem. Então, entrou ao vivo, aí você tem que saber como é que você está. Se eu estou de repente abordando um tema que você já sabe, beleza. Você vai dar uma olhada em outra aula e tal. Agora, se eu não estou, e você gosta do jeito como a gente joga duro, você tem que vir, né? Tem que aparecer. Nem todo mundo pode assistir ao vivo. Mas eu também não posso regravar toda vez, entendeu? Isso que eu estou falando. Se acontecer algum problema aí na retransmissão, eu não tenho como falar, eu vou regravar. Eu estou regravando hoje, beleza? Porque eu joguei muito duro nessa aula. E aí eu fiquei com pena de vocês que não pegaram. Beleza, então? Tranquilo. Vamos lá então. Artigo 12 da Lei 6368/76. A Lei 6368/76 era a lei que dava um tratamento penal, tá, ao tráfico de drogas. Legal? Tráfico de entorpecentes. Perceba bem, artigo 12, Lei 6368, tá? /76 era a lei que dava um tratamento penal na questão lá dos entorpecentes. Legal? Bacana. Perceba bem o seguinte, o artigo 12 da Lei 6368 era o artigo que tipificava o tráfico de drogas. Pois bem, perceba que pela teoria unitária, também chamada de monista, né, positivada lá no artigo 29 do Código Penal, aquele que contribui para o crime, não é isso? Ele vai responder, né, na medida da sua culpabilidade. Ora, se ele é partícipe, né, veja que na questão lá da participação, né, na hora da aplicação da lei penal, perceba, né, por ocasião do julgamento, veja que o juiz vai ter que analisar qual era a figura. Ele executou o verbo do tipo, ele era partícipe, né? Então por isso que o código fala lá, na medida da sua culpabilidade. Teoria monista, também chamada de teoria unitária, lá no artigo 29 do Código Penal. Artigo 29 do Código Penal. Vamos lá? Pega o teu 29 aí para você entender o que eu estou falando. O 29 diz o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a eles combinadas, né? Você vai responder por aquele crime que você contribuiu. Por isso, por aquele crime monista. Entendeu não? Unitária, né? Único, aquele crime. Né? Aí vem falando, incide nas penas a eles combinadas, na medida de sua culpabilidade. Então, tem que verificar se você, como foi você figurava como autor,
né? Figurava como partícipe. Como foi a sua ação por ocasião do desenvolvimento dessa ação criminosa, né? Você executou o verbo do tipo ou apenas ocorreu uma assessoria, né? Uma participação moral, uma participação material? Você tem que verificar, né? E jogar duro. Bacana, então? Legal. Então perceba bem, aquela pessoa, o chefão do tráfico, que olha, vou falar o seguinte, olha, eu não quero vender não. Esse negócio de vender não, meu irmão, eu vou ficar só fazer o seguinte, eu vou financiar. Só vou entrar com dinheiro, eu vou colaborar. Perceba que essa figura, o financiador, na vigência da Lei 6368, ele respondia no 12, juntamente com os outros traficantes, com uma agravante genérica lá do artigo 62, inciso 1, né? Agravante genérica lá do artigo 62, inciso 1. Bacana? Que se refere lá às agravantes no concurso de pessoas. Veja que ele respondia no 12. Legal? Perceba bem que os traficantes que apenas vendiam, né, recebiam uma pena, recebiam uma determinada pena. E aquele financiador, que é o forte, recebia a mesma pena e aí você só tinha uma situação de agravante lá, mais nada. Veja que havia necessidade de dar um tratamento penal mais gravoso a esse financiador. Aí o que aconteceu? A Lei 11.343/06, que é a lei agora que trata aí do tráfico de entorpecentes, veja que o legislador ele falou o seguinte: olha, eu vou criar uma exceção a essa teoria monista. Eu vou criar uma exceção pluralista à teoria monista. Mesmo que esse financiador esteja colaborando para a prática do tráfico, eis que ele não vai responder lá no tráfico. Eis que ele vai responder por um delito autônomo. E eu vou criar aqui, eu vou jogar duro, porque eu vou aumentar essa pena. Então perceba bem que o legislador criou o artigo 36 da lei, né? 36 na 11.343. Perceba que o 36, ele considera a típica conduta daquele, né, que faz o custeio, aquele que financia o tráfico de drogas. E aí você vai perceber, fazendo uma comparação da escala penal do 33 com o 36, você vai perceber que o financiador ele recebe uma reprimenda penal maior. Olha só o que diz o 36 da Lei 6368, da Lei 11.343. Vamos lá? Pega a sua lei aí. Agora eu tirei a minha da página aqui, ó. Pega aí sua lei. Vamos lá. Agora tu vai ter que achar, Ailton. Vamos lá. Enquanto eu estou procurando aqui, você também está procurando a tua. Já achei a minha que eu jogo duro. Pega aí. Olha só o que diz o 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, 33 é o tráfico, né? O caput, não é isso? Parágrafo 1º é a figura equiparada e o 34 fala lá em relação ao maquinário. Em relação ao maquinário, né, eu já falei isso em uma outra aula. Perceba bem que maquinário, na visão do STJ, veja que é aquele laboratório, né? Para que o cara venha responder no 34, tem que, né, ser um verdadeiro laboratório. Se você chega no local, o cara lá tem drogas, né? Diversas drogas para o tráfico, e tem uma balança de precisão e um alicate, eis que ele vai responder só no 33. Não há que se falar no 33 e no 34, tá? Porque perceba bem que, muito embora a balança, o alicate, né, sejam instrumentos para o tráfico, perceba que não constitui um laboratório. É o posicionamento da STJ hoje, beleza? Então, se tem só um alicate, uma balança de precisão, você percebe que aquela balança e aquele alicate é para aquele tráfico que ele está praticando. Legal? Bacana? Não há que se falar em jogar no 33 e no 34. Diferente é quando ele tem um verdadeiro laboratório. Ele ali tá ele, além de vender a droga, né, ele produz a droga, né, e veja bem que não é só para ele. Ele produz a droga para passar para outras pessoas. Entenderam ou não? Veja que você tem até contextos fáticos distintos, não é isso? Então fica ligado no que se refere ao 34 e ao 33. Eu trago para o 36
aonde eu estou trabalhando. Então perceba bem que o examinador ele criou a figura do financiamento, é isso? Lá no artigo 36. E se você prestar atenção, a escala do 33, você tem do 36, 3 meia dúzia, você tem uma escala penal de 8 a 20 anos, né? De 8 a 20 anos. Aí, ó, 8 a 20 anos de reclusão. E se você perceber lá no 33, você tem 5 a 15 anos de reclusão. Então, o financiador, o chefão do tráfico, o legislador falou, olha, eu vou dar um tratamento penal mais gravoso. Que papo é esse de responder no 33 com uma agravante? Não. Se ele está financiando, ele vai receber uma pena bem maior do que os traficantes, ou seja, aquele que vende. Entenderam? Não, vocês estão me recebendo, sim ou não? Estão me recebendo? Confirma? Bacana. Legal. 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 Vocês estão percebendo como eu joguei duro ontem? Vocês estão percebendo a aula que vocês perderam? Né? Quem está assistindo de novo, está jogando duro. Né? Isso. Nem comecei. Entenderam ou não? Veja que eu estou analisando. Veja que eu estou analisando. Segura as mensagens, então. Segura as mensagens. Segura as mensagens para a gente ir. Vamos lá. Vamos lá que eu estou empolgado. Veja que eu estou analisando a questão do 36, do financiamento. Veja que eu fiz um paralelo, falei da legislação anterior, falei da legislação vigente. Veja que eu estou desenhando para eu entrar na pedra de toque. Numa prova discursiva, você tem que desenhar, mano. Você tem que demonstrar para o examinador que você conhece a legislação anterior, você conhece a legislação atual, você conhece qual foi a vontade do legislador. Entendeu ou não? Ao revogar a legislação anterior, né, no que se refere à figura do financiamento, a pessoa que faz o financiamento, né? Entenderam ou não? Então você tem que, né, eu estou desenhando, eu nem entrei na pedra de toque, mas perceba que eu estou desenhando. Papapá, eu venho batendo, daqui a pouco o carrinho por trás. Entendeu ou não? Tá bom, estou desenhando ainda. Legal. Então, a pena do 36 é uma pena maior em relação ao traficante. Então o legislador falou o seguinte, olha, esse cara é o peixão. Peixão é o que fica financiando o tráfico, né? Ele nem aparece lá na boca, não. Ele fica de fora só mandando dinheiro, recursos, carros, enfim, né? Ele que é o sustentáculo daquele tráfico ali. Pois bem, legal então. Perceba que o artigo 40, inciso 7, da Lei 63, da Lei 11.343, ele criou uma causa de aumento de pena àquela pessoa que financia, né, e que venha custear o tráfico de drogas. Então, eu tenho duas situações aqui meio que, ora, quando é que o cara vai respondendo pelo tráfico com a causa de aumento do 40? E quando é que o cara vai responder pelo tráfico e o 36? Ou seja, o 33 e o 36. Concorda comigo? Porque o 40, inciso 7, ele tem que ter uma serventia, né? O legislador colocou lá, o agente financia ou custeia a prática do crime, né? E aí raciocinando com o crime de tráfico, porque aqui essa causa de aumento de pena se refere ao artigo 36 a 37. 36 a 37, né? E entre 36 a 37 eu tenho 33 aqui, que é o tráfico. Legal? Então eu pergunto, quando é que o cara vai responder pelo tráfico e custeio, pelo tráfico e financiamento, e quando é que o cara vai responder apenas pelo financiamento, né? Ou apenas pelo tráfico? Essa é a questão pedra de toque. Bem, vou colocar um exemplo, né? Bacana. O MEV falou o seguinte, ô Tício, eu tô a fim de vender drogas aí. Não, bacana então, MEV. Legal, pô, vou financiar essa parada aí. Aí ele quer financiar, né, esse comércio, esse tráfico que o MEV deseja iniciar. Bacana. Aí ele começa a mandar dinheiro e o MEV tá lá comprar droga e tal, e vende a droga, enfim. Perceba que o Tício, ele apenas se limitou a passar dinheiro, veículo, recursos, enfim. Veja que o Tício, ele não pratica o verbo do tipo, ou seja, ele não vende. Ele não trafica, o negócio dele é só mandar dinheiro. Perceba que, né, e eu já vou clareando a sua cabeça. Perceba que se ele apenas financia,
para que o outro venha vender, ele vai responder no 36 pelo financiamento. E essa outra pessoa que está vendendo vai responder no tráfego. Legal? Bacana? Bacana? Então ele vai responder no 36, apenas no 36, e essa outra pessoa que está vendendo vai responder no 33. Bem, professor, será que eu não poderia falar também que, vamos supor que eu consiga comprovar a estabilidade entre os dois, será que eu não poderia falar que eles estão associados? Perceba bem que não há que se falar em associação entre o financiador e a pessoa que vende a droga. Como não, professor? Como não? Porque eles estão associados, eles estão querendo vender. Perceba bem, eu chamo a sua atenção. A associação, ela ocorre, né, com a finalidade de praticar determinados crimes. Então, veja que o Tício ele se limitou apenas a mandar o dinheiro. A mandar o dinheiro. Veja que ele não se associou para a venda, né? Porque perceba bem o que diz aqui o 34, o 35. Associar duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, que é o tráfico, figura equiparada lá, que é o parágrafo 1º, e o 34, que fala lá em relação ao maquinário, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso aí. Bacana. Então, perceba que eu só posso responder na associação se, né, for constatado que eu estou associado para o tráfico. Então, o fato de eu financiar, isso não quer dizer que eu esteja associado para traficar. Professor, então, mas vem cá, então, se duas pessoas entram em acordo e há uma estabilidade entre elas para financiar um tráfico, pode-se falar em associação? Aí pode, mas é associação para o financiamento e não para o tráfico. Tem isso, professor? Tem. Vê lá, artigo 35, parágrafo único, né? Então, o Tício e o Zuquilindo, eles estão associados para fornecer dinheiro para o Mévio vender. Aí eles vão responder na associação, não associação para o tráfico. Vão responder nas penas da associação para o tráfico, mas veja que o enquadramento é no artigo 35, parágrafo único. Pega o 35, parágrafo único. Ele diz o seguinte, ó, nas mesmas penas do CAPT, ou seja, lá da associação, deste artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada ou não do crime definido no artigo 36 desta lei. Então eu posso ter associação para o custeio, eu posso ter uma associação para o financiamento. Se a intenção do Tício e do MEV é se associar para fornecer dinheiro para o MEV vender aqui. Entenderam ou não? Agora, se eu entro em acordo com o MEV você vende, né? MEV você vende e eu passo o dinheiro, veja que não há que se falar em associação entre eles, né? A colega falou que está confusa, acho que só ela, né? Alguém mais conseguiu, não entendeu? Alguém mais? Dá o retorno. Dá o retorno. Só para eu ver se alguém, porque senão vou repetir aqui. Entendeu? Tá ok. Vamos lá. Mais alguém? Então, entendi perfeitamente. Então é isso. Né, colega? Então dá mais uma... cada um no seu quadrado, entendi. Associação. Isso. Vou repetir. Alô? Travou? Travou, não? Tá favorável. Tá. Beleza. Segura, então. Segura, segura. Segura. Segura, então. Segura, segura. Segura. Vou repetir de novo. Vou repetir de novo. O colega que não entendeu, que achou que estava confuso, se liga aí, né? Que a maioria está entendendo. Vou de novo. O Tício e o MEV. O MEV falou, Tício, eu vou, né, vender drogas e tal. O MEV falando para o Tício, Tício, eu vou financiar. Veja que não há que se falar em associação entre eles. Professor, mas não são duas pessoas? Sim. Mas veja que ele se limitou apenas a financiar o Tício, apenas a financiar e o MEV vender.
Então o Tício vai responder só no 36 e o Mévio no 33. Não há que se falar em jogar os dois no 35. Porque o 35 é para se associar para vender drogas. Eles não estão associados para a venda. A intenção do Tício é só passar dinheiro para o Mévio vender a droga. Diferente se o Tício chama o Zuquilindo. Zuquilindo, nós dois aqui vamos fornecer dinheiro para o Mévio vender a droga. Aí eu tenho uma associação. Uma associação onde? No financiamento. Entre o Tício e o Zuquilindo. Enquadra no 35, parágrafo único. Entendeu ou não? 35, parágrafo único diz, ó, nas mesmas penas da associação para o tráfico, aí vem dizendo, ó, incorre quem se associa para a prática reiterada ou não do crime definido no artigo 36 desta lei. O que eu quero falar para você? Em tese, o financiador, ele não responde pelo tráfico. Né? Não responde, em tese. Em tese, o financiador, ele não responde pela associação junto com o traficante. Por quê? Porque a intenção dele ali, ele só está financiando. Ele está financiando, ele não está associado com esse, em tese, com o traficante para a prática do tráfico. Entenderam ou não? Então você tem que ficar muito esperto nisso aí na questão. Você não pode sair jogando associação entre o financiador e o traficante. Por quê? Porque a associação é para tráfico. Entenderam ou não? Professor, posso ter associação entre financiadores? Sim. Se os dois estão associados para entregar o dinheiro. Né? Aí o Tício chamou o Zuquilindo, nada a ver com o Mévio. Zuquilindo, tem dinheiro aí? Tem. Pô, cara, vamos aí, vamos se associar de forma estável para a gente passar dinheiro lá para o Mévio. Aí sim, você vai ter associação para o financiamento, 35, parágrafo único, eu joguei duro. Joguei duro. Bacana? Legal. Bacana. Então, perceba bem, se eu apenas financio e o Mévio vende, se o Tício apenas financia e o Mévio vende, o Mévio vai responder pelo 33 e o Tício pelo 36. Se o Tício se associa ao Zuquilindo para financiar, o Tício e o Zuquilindo irão responder pela associação para o financiamento e, além disso, pelo 36. Entendeu ou não? Vai responder pelo 35, parágrafo único, e além disso o 36, se começou a financiar, né? Se apenas se associaram, mas ainda não investiram dinheiro, mas estão associados para o financiamento, vai jogar no 33, parágrafo único. Associação, né? Para o financiamento, crime de consumação antecipada. Legal? Bacana? Legal. Né? Tive que repetir, porque eu joguei duro ontem, joguei duro e travou, e eu não posso deixar uma aula dessa passar. Vem comigo agora, vem comigo agora, vem comigo, respira, segura, 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 segura. Segura a mensagem, estou empolgado, era para estar de preto aqui. Volta, segura a mensagem para me ajudar. Se continuar digitando vai travar, e não pode travar, agora é pedra de toque. Agora é pedra de toque. Perceba bem, o Mévio falou, Tício, pô, vamos vender drogas aí e tal. Aí o Mévio falou, pô, não tem dinheiro não, meu irmão, pra gente comprar drogas aí, comprar veículos e tal. Como é que a gente vai fazer? Não, bacana, o Tício falando. Não, deixa comigo, eu tenho dinheiro aqui. Eu vou custear a droga, eu vou financiar e além disso eu vou vender com você. Então ele financia e vende junto. Professor, aí não, agora você vai ter que me explicar. Porque aí ele não está se limitando apenas a fornecer o dinheiro, professor. Porque do jeito que você falou, além dele fornecer o dinheiro, ele vende. Professor, então se ele vende, peraí, e além de fornecer o dinheiro, ele está praticando em tese, parece que 2 crimes. Em tese, sim. Então, professor, ele vai responder pelo 33 e o 36, aí eu chamo o STJ. Se ele, além de financiar, ele vende a própria droga que ele financiou, ele está autofinanciando, é o autofinanciamento, o STJ chama e diz o seguinte, não há que se falar em responder no 33 e 36. Ele vai responder no 33 com a causa de aumento de pena do 40, inciso 7. Deu para entender? Deu para entender? Entenderam ou não? Vai responder
pelo tráfico com a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 7, que diz lá que aumenta a pena, de 1/6 a 2/3, se, aí vem o 7, o agente financia ou custeia a prática do crime. Entendeu ou não? É a prática daquele crime que ele está praticando. Entenderam ou não? Bacana? Bacana? Então, resumindo um pouco, eu tenho que dizer para você que se ele só financia e o outro vende, ele vai responder só no 36 e o outro vai responder só no tráfico. Se ele, além de financiar, ele vende a droga junto, ele vai responder no 33 com a causa de aumento de pena do inciso 7. Se o outro apenas vendeu, vai responder só no 33, no máximo, se jogar a causa de aumento de pena, que ele não entrou com dinheiro. Entendeu ou não? Anota o julgado. Anota o julgado. Beleza? Então, o autofinanciamento, você não pode jogar o cara no 33 e 36. É isso que eu estou falando. Autofinanciamento, você não pode jogar o cara no 33 e 36. Você vai jogar no 33 com a causa de aumento de pena do 40, inciso 7. Anota o julgado. STJ, sexta turma, recurso especial 1290, 296, Paraná, julgamento 17/12/2013, informativo 534, STJ, coloca aí, quem já anotou, joga aí para os colegas copiarem, STJ, sexta turma, recurso especial 1290, 296, Paraná, 17/12/2013. Anotou aí? Vocês estão me copiando? Estão me copiando aí, sim ou não? Sim, bacana. Joga o julgado na tela. Joga o julgado. STJ 1290, 296, Paraná. Informativo 5. Não, Eduardo, 534. 534. Repete o julgado. 534. Beleza. Tranquilo. Eu gosto desse Adelante aí, ó. Esse IG aí, Adelante, 1982. É parceiro do prof. A doutrina diz, perceba bem, peguei a posição do perceba. Quando eu faço assim é que eu estou na posição do perceba. A doutrina diz que não há possibilidade de você jogar na associação, né, a pessoa que financia e o traficante. Legal, também concordo. Agora, uma visão minha, particular. Será que o financiador ele pode entrar na associação? Eu entendo que sim. Em que situação? Visão minha, Ailton Zucchi. Eu entendo que ele pode entrar na associação quando, além de financiar, ele trafica junto e olha que esse tráfico, né, ele vende, olha que ele está organizado com aquele outro que vende. Por quê? Ali na venda ele busca clientes, perceba que ele organiza, ele corre atrás de bocas de fumo. Perceba que além do financiamento, ele se associou àquele traficante que está vendendo. Legal, então? Então, na minha concepção, se você consegue constatar que ele está associado com aquele que está vendendo, ou seja, mas ele tem que vender junto. Deu para entender? Ele tem que praticar o verbo do tipo junto. Então, se ele está vendendo, né, além do financiamento, ele está vendendo e veja que ele está de forma associada, de forma estável, né, ele busca clientes, ele corre atrás de pontos de drogas, não é isso? Veja que ele faz dá toda aquela estrutura, né? Você visualiza, ele vai falar o seguinte, olha, esse cara além de custear, veja que ele é associado com esse outro aí, eles vendem droga de forma estável. Eu entendo que aí nessa situação ele pode responder pela associação, pelo tráfico, com a causa de aumento de pena do financiamento. Na minha concepção, seria uma forma. Não sei se vocês concordam comigo. Tá? Aí eu dei deixei bem mais complexo o contexto fático. Eu acho que na prova o examinador não vai jogar tão duro assim, né? Ele vai dar esses dois exemplos aí, falar que fulano só financia, o outro vende, né? E ele vai perguntar se é possível
responder em concurso material 33 e 36. Ora, aí concordo, porque se ele só financia e o outro vende, ele é 36 e o outro é 33. Se ele, além de financiar, ele vende junto, aí ele pergunta se é possível concurso material de crimes entre 33 e 36, você vai dizer o seguinte: posicionamento firme do STJ, tá? No sentido de que tem que responder pelo 33 com a causa de aumento de pena do 40, inciso 7. Não há que se falar em concurso material entre o 33 e o 36. Quem entrou agora não entendeu nada porque o jogo foi duro. Bacana? Tá aí me acompanhando, sim ou não? Dá o retorno. Dá um retorno. Top, graças a Deus. Ainda bem que não travou. Porque repetir essa aula, pessoal, é cansativo, né? O cara tem que estar muito ligado. Tá aí então, né? Passei essa aula ontem. Pode ver que o jogo foi duro. Quem assistiu só o segundo vídeo não teve a noção do que foi o primeiro vídeo, né? E ontem eu tava, acho que de manhã eu fico mais empolgado, né? Sei lá como foi, se tem diferença da aula de ontem para a aula de hoje. Eu acho que não. Aproveitando já que eu joguei duro, eu vou chamar de novo, né? Vou chamar aqui você a ficar ligado na jurisprudência, no que se refere ao transporte público, né? Transporte público, eu venho falando isso, decisão recente do STJ, né? Você tem decisão do STF também nesse sentido, de que em relação ao transporte público, veja que tem que ocorrer o que? O comércio no interior do transporte, né? Ou ele tem que expor essa droga no interior do transporte. Perceba bem, se ele apenas pegou o transporte de um lado para o outro, não ocorreu nenhuma venda, não há que se falar na incidência da majorante prevista lá no artigo 40, inciso 3. Né? 40, inciso 3, diz lá que aumenta-se a pena de 1/6 a 2/3, quando o crime é cometido, os crimes previstos lá no caput 40, né? Quando são cometidos no interior do transporte público. E além, aqui no caput 40 você tem um tráfico. Legal? Então perceba bem que o STJ entende que deve ocorrer a venda, deve expor essa venda no interior do transporte público. Se não ocorreu a venda, vai responder só no 33, não há que se falar e na incidência da causa de aumento de pena. Fique esperto nessa jurisprudência. Eu não tenho julgado agora, que eu já dei essa aula, falei em relação ao transporte público. Quem tem o Zucderno e quiser postar, né? Quem tem o Zucderno, ele está só carregando com ele. Isso. Quem tem o Zucderno posta o julgado, que tem muita informação do Zucderno, mas eu tenho esse julgado aí. Então, se ele pega apenas o transporte de um lado para outro, não ocorre qualquer tipo de venda no interior do transporte. Se ele pega o transporte de um lado para outro, não ocorre qualquer tipo de venda no transporte, vai responder no 33 somente. Não há que se falar na incidência da causa de aumento de pena. Ele tem que vender lá dentro. Legal? Bacana? Vou chamar sua atenção. Meu Deus do céu, se vem letra da lei, você não tem que ficar, professor, mas não falou que estava vendendo. A lei fala que precisa vender? Não, a lei fala que precisa vender? Não fala. Isso é jurisprudência. Se veio letra da lei, meu irmão, tu vai marcar, correto, né? Aumenta-se apenas quando o tráfico é praticado no interior do transporte público. Correto. Professor, mas não falou que vendeu? Meu irmão, mas está falando segundo a STJ? Vamos aprender a responder. Entendeu não? Você está fazendo referência, a lei fala, aumenta. Agora, se tem que ocorrer a venda ou não, isso é a jurisprudência que diz. Entendeu não? Agora, se falar segunda STJ, aí ele está fazendo referência ao julgado. Aí você tem que ficar esperto, né? Não, segundo STJ, aí não. A STJ diz que tem que ocorrer a venda no interior do transporte público. Entenderam ou não? É isso que eu estou falando. Você não pode chegar, caramba, o professor falou que tinha que ocorrer a venda. Não, pelo amor de Deus. Está perguntando segundo quem? Não está falando isso. Está falando que se refere ali a 11.343. Né? A prática do tráfico no interior do transporte público com a causa de aumento de pena. Correto, está lá. 40, inciso 3. Segundo a STJ, é outra para. Pegou aí? Pegou? Travou? Travou ou não? Bacana. Bacana, né? Pessoal, o que acontece? Realmente, tem que falar com vocês, realmente, eu venho jogando muito duro, essa é a verdade, eu sei disso. Inclusive, assim, eu escolho as questões assim e me parece que eu estou sendo iluminado, porque 3 questões
3 questões do Zuckerno caíram na magistratura do Rio de Janeiro. Agora, semana passada, caíram 4 questões do Zuckerno na magistratura federal, TRF3, caíram 4, né? A aluna colocou lá, e caiu aquela do indiciamento do habeas corpus, lembra que eu falei? Caiu... quais foram as questões, cara? Caiu um lance de interrogatório. Eu sei diversas questões que a gente trabalhou aqui. Caiu aquela causa de aumento, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, lembra que eu falei com vocês? A gente bateu muito direto em cima do tráfico privilegiado, aquela combinação de leis, né? Aquela questão lá que não se trata de... que trata-se aí de crime equiparado a hediondos, né? Veja que o tráfico privilegiado, o privilégio não afasta hediondos do crime. Eu chamei para a sua atenção porque esse palavra privilégio pode fazer confusão, porque você tem lá, por exemplo, o homicídio privilegiado qualificado. O homicídio privilegiado qualificado não é considerado hediondo, porque o privilégio afasta hediondez do crime lá no homicídio. Agora, no que se refere ao tráfico, é uma outra situação. Veja que no tráfico, o privilégio não afasta hediondez do crime. Então, o tráfico privilegiado, né, o chamado lá, aquele tráfico com a minorante, não é isso? Veja que aquele tráfico ali, né? Veja que é o chamado tráfico eventual, né? É aquele traficante primeira viagem, né? Você tem lá as condições para que ocorra minorante. Veja que ali é equiparado a hediondo. Você não pode confundir. Tráfico privilegiado é uma coisa e homicídio qualificado privilegiado é uma outra situação. Bacana, então. Joguei duro, mereci o preto, né? Mereci o preto, eu sei disso. Enfim. Tá. Você não pode perder. Meu nível vai ser esse aqui em relação ao inquérito policial. Em relação ao inquérito policial, meu nível vai ser esse aqui. Beleza? Eu vou jogar nesse nível aqui no inquérito policial. Eu não vou para a Goiânia para falar o inquérito policial se instaura mediante auto-prisão em flagrante portaria. Isso aí você já sabe. Eu vou para trabalhar arquivamento do inquérito policial implícito, objetivo, subjetivo, a possibilidade da não aplicação do 28 em sede de STJ, né? Eu vou para trabalhar a jurisprudência. Esse é o meu compromisso com você. Tá certo? Não vou para lá para ficar falando, o inquérito somente será instaurado quando o crime for de ação penal pública condicionada, somente será instaurado mediante representação. Isso você sabe. Isso você sabe. Bacana? Né? Isso você sabe. Legal? Eu posso trabalhar uma questão dessa numa situação de Maria da Penha. Né? Situação de Maria da Penha. Aí perceba bem, muito embora... você tenha em regra, né, ação penal na Maria nos casos, por exemplo, de lesão corporal, em regra é condicionada à representação, né? Mas quando é no contexto doméstico, eis que a ação penal é pública incondicionada. Então, mesmo que a vítima chegue lá para o delegado, por favor, não prenda meu marido em flagrante se as lesões, né, constar as tuas lesões, eis que o delegado vai prender independente da manifestação de vontade da vítima. Porque não há condição de procedibilidade para a lavratura do auto-prisão em flagrante, porque a ação penal pública é incondicionada, no que se refere ao contexto lá de Maria da Penha, apenas no que se refere à lesão corporal. Bacana? Porque se ele apenas ameaçou, se ele apenas xingou e ela fala, olha, eu não quero que prenda, veja que o delegado não terá como prendê-lo. Por quê? Porque ela tem que entrar, né? Ela tem que manifestar a vontade, né? Aí você tem que jogar duro, né? Pô, ameaçou, ela tem que representar. Beleza? É mesmo sendo no contexto doméstico. Legal? Se liga que a ação penal pública incondicionada no que se refere à lesão corporal, né? Crimes contra a honra, injúria, por exemplo, tem que ter o requerimento, né? Tem que manifestar a vontade, a ameaça ela tem que representar, não é isso? Beleza? Então, todos esses aspectos, né? A gente vai trabalhar, a gente vai jogar duro, você tem que adquirir seu passaporte, né? Minhas aulas de manhã, quem pega minhas aulas de manhã, gosta porque eu tô mais empolgado, né? À noite, pessoal, vem da delegacia, você vem com aquela carga, né? E de manhã é mais top, mas não tem tanta gente de manhã, né? Bacana. Outro detalhe. Olha que interessante, né? Eu já comecei a falar de Maria da Penha. Perceba bem, e se o marido apenas empurrou a mulher? Será que o delegado... E aí, hein? Como é que faz, hein? Raciocina bem. Se ele apenas empurrou a mulher, eu tenho a contravenção penal de via de fato. Chegou na delegacia, a mulher não quer que ele seja preso. Opa, peraí. Contravenção penal, ação penal o quê? Pública incondicionada. Professor, mas você não vai lavrar um termo circunstanciado? Não.
Mas por que não, professor? Porque a lei 11.340 afasta. Afasta. Né? A lei 11.340 afasta o procedimento previsto na lei 9.099. Então, professor, você está dizendo, na contravenção penal ele vai segurar um flagrante nas costas. Ele vai ser preso em flagrante e não tendo possibilidade da lavratura de um termo circunstanciado. Mesmo sendo contravenção penal, possibilidade de prisão em flagrante, vai ser preso. Interessante, né? Ato contínuo, o delegado tem que arbitrar fiança. Entenderam ou não? Então veja que hoje, até numa situação de contravenção penal, o cara é preso, né? Veja que ele é preso, não há que se falar no lavratura em termo circunstanciado, porque perceba que a Lei 11.340, ela afastou, né, os institutos despenalizadores, ela afastou a 9.099 e os institutos despenalizadores constam lá na 9.099, então foram afastados, né? Tranquilo, né? Instituto despenalizador, não só eles, né? E também o termo circunstanciado, a possibilidade da lavratura do termo circunstanciado. A gente vai dar uma aula de Maria da Penha, eu gosto. Maria da Penha, gosto com X. Bacana? Legal. Engraçado, né? Se você, aí fora dos casos de Maria da Penha, se você lesiona alguém, veja que o procedimento só irá decorrer se a vítima manifestar. Se você só empurrar alguém, mesmo a vítima não querendo, você vai lavrar um termo circunstanciado de chegar na delegacia. Por quê? Contravenção penal, ação penal pública incondicionada. É umas coisas meio antagônicas, né? Mas é claro, pessoal, na prática não acontece isso não, beleza? É muito complicado. Legal então, mas na prova, né, tem que entender as contravenções penais, ação penal pública incondicionada. E vem cá, logo que eu vou jogar logo duro. Eu pergunto para vocês, o menor, Maria da Penha seria um crime de plástico? Primeiro você tem que ficar esperto porque a Maria da Penha ela não cria crimes, né? Ela não cria crimes. Bacana? A Lei Maria da Penha ela dá um tratamento penal, é igual a Lei 8.072. Né? Perceba bem que a Lei de Crimes Hediondos ela não criou crime, ela deu um tratamento penal. Aumentou a pena de alguns crimes, não é isso? Veja lá que ela dificultou a progressão de regime. Entenderam ou não? Então a Lei 8.072, a Lei 11.340, elas não criaram figuras típicas. Né? Elas aumentaram a pena, né? Afastaram o procedimento da 9.099, a 11.340 afastou, né? O procedimento da 9.099, entenderam ou não? Mas ela não criou, né? Ela aumentou a pena do 129, né? No contexto doméstico de 1 a 3, entenderam ou não? É isso. Bacana? Então não poderia falar que seria um exemplo de crime de plástico, né? Ela não criou crimes, né? E aquela concepção de crime de plástico, eu falei para vocês também, tem que tomar cuidado, né? Alguns doutrinadores que entendem, né? Isso aí, os crimes de plástico, na verdade, seria uma manifestação aí do direito penal simbólico, do direito penal do pânico, né? Da influência do direito penal midiático, né? Aquele que decorre da mídia forçando e tal. Bacana? Legal. Tá. O que eu quero passar para vocês? Só para fechar. Mereci um preto. O Tício, ele é menor. Bacana? Aí, ele ameaçou a Mévia. Legal. Acabou de ameaçar a Mévia ali. Ele está numa situação de flagrante de ato fracional análogo ao crime de ameaça. Aí, a polícia pegou e levou ele para onde? Levou no compartimento fechado? Não pode, porque constitui constrangimento, artigo 232 da Lei 8.069/90. Levou no banco de trás. Moleque. Né? Aí foi lá para DCA. Beleza. Eu pergunto para você, será que o delegado ele pode lavrar um procedimento em desfavor do Tício sem a representação da Mévia? Considerando que a ameaça, né, é um crime mediante representação? E ele praticou um ato infracional análogo à ameaça, será que pode lavrar? Quem pegou? Sim ou não? Sim ou não? Não pegaram? Travou? E aí? E aí? Deu para entender o que eu falei? Alô? Travou? Vocês não entenderam o que eu falei então?
Travou aí, voltou. Não travou. Eu pergunto para você. Vou perguntar para vocês. O Tício, tá, vamos lá. O Tício é menor. Aí ele ameaçou a Mévia. No momento que ele ameaçou, chegaram os policiais militares. Então ele está em flagrante, um ato infracional análogo ao delito de ameaça. A ameaça, o crime, é mediante de ação penal condicionada à representação da vítima. Bem, aí o Tício foi levado para a delegacia. Ele não pode ser levado no compartimento fechado, porque se ele for levado no compartimento fechado, eis que eu tenho aí o delito do constrangimento previsto lá no artigo 232 do ECA, não é isso? Bem, ele foi no banco de trás, foi tudo certinho. Chegou lá na delegacia, na DCA2. O delegado ele pode lavrar um procedimento em desfavor do Tício se a Mévia não manifestar um interesse, ou seja, chegou lá a Mévia e falou, não, deixa pra lá, não quero mais. E aí, será que pode? Olha que ameaça. Sim ou não? Sim ou não? Joguei duro, né? Perceba bem, né? Perceba bem que atos infracionais não tem nada, não se liga à condição de procedibilidade. Atos infracionais não se ligam à condição de procedibilidade. Não há que se falar em ato infracional mediante representação da vítima, muito embora seja um ato infracional análogo a um crime, em que você tem a condição de procedibilidade. Perceba bem que independente da Tícia querer ou não, vai ser feito um procedimento. Porque o espírito do ECA, né, veja que é recuperar aquele menor. E ele praticou um fato em que a sociedade, ela deve o quê? Dar um tratamento, medidas socioeducativas. Eu tenho que educar, independente. Não me interessa se a vítima quer ou não. Eu tenho que educar, né? Não é isso? Né? Então eu tenho que trazer ele, né? Trabalhar, uma medida socioeducativa tranquila, uma advertência, entenderam ou não? O espírito do ECA é esse. Então, mesmo que um crime ele tenha praticado um ato fracional análogo a um crime que você tem condição de procedibilidade, mesmo que a vítima não queira, perceba bem, o delegado vai ter que lavrar o procedimento. Entenderam ou não? O espírito da lei é outro. Entenderam ou não? Então, ameaça, lesão corporal, injúria. Se o menor praticou um ato fracional análogo a esses crimes, independente da vítima manifestar vontade, o delegado lavra o procedimento, porque o espírito da lei, né, é pegar o menor. Olha, não faz isso não, meu filho, né? Olha, você praticou uma conduta. Olha que essa conduta, se você tivesse aí 18 anos, a vítima representasse, olha que você ia responder por crime. Vem cá, tem infracional, né? Vem cá, deixa eu te dar uma advertência, né? Olha, eu quero te recuperar. Joguei duro com você, né? Vou dar essa dica, vou fazer uma transmissão, merecia um preto, né? Vou dar uma dica dessa qualquer dia. Então você já botou no Zucderno, né? Fique esperto então nessa questão, né? Muita gente não conhece isso, né? O cara chega numa questão de prova, questão de delegado, e pergunta se o delegado vai poder lavrar um procedimento sem a representação da vítima. E o menor praticou um ato infracional que é análogo a um crime com representação. Aí você vai falar, não pode porque não... Né? Uma coisa, ato infracional análogo é uma coisa, e o crime é uma outra situação. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Merecido Zucderno. Vamos embora. Tchau. Já perturbei muito vocês aí. Essa foi boa, né? Entrei só para agradecer a regravação. Chegando que trata do agressor contra a possível ilegalidade. Eu vou falar, quando eu falar de Maria da Penha. Tá falando de Maria da Penha, né? Muito obrigado. Tchau. Quando aulão presencial, Brasília, a gente vai marcar. Em Goiânia, dia 11 de março. Beleza. Gostaram dessa aí do menor? Do ato fracional?
da condição de procedibilidade. Gostaram? Vocês não sabiam, né? Só quem tem o Zucder, né? Alô, Vivian, beijo pra você. Vivian tá sempre aí na área. A Vivian. Eduardo sempre aí. Eduardo jogando duro. Pedra de toque. Qualquer dia vou te visitar na delegacia. Bacana. Vamos almoçar feliz, aderente focado. Vem pro Rio, professor. O nosso aulão no Rio já tá marcado. Vai ter, né? Já coloquei, já tá certo. Falta a sua data. Eu sou nova aqui. É a Cavani. Estou adorando. Tem um tal de Zucder, né? Eu acho que você já perdeu muita coisa, né? Depois tu tenta aí ver se você consegue o Zucder. Eu não tenho para vender, né? Os alunos, eles falam assim, professor, o Zucder não se vende, se constrói. É aquele aluno que está sempre assistindo a aulinha, ele vai escrevendo e tal. Realmente, né? Não se vende. Eu não tenho, eu não faço anotação de nada. Eu chego aqui, falo, pego meu rascunho, jogo fora, nem sei. Por exemplo, às vezes eu até preciso de uma aula do aluno, porque eu já falo tanta coisa que eu falo para vocês, eu não lembro o que eu falei, né? Às vezes tem um assunto e tal, eu já falei sobre isso. Aí eu então tenho que dar uma revisada. Aí vou lá, porque né, muita coisa, né? Esses detalhes, né? É isso aí. Na lei de drogas a gente tem trabalhado só jurisprudência e detalhezinhos que está caindo aí na magistratura, né? Vamos ver agora no Delta como é que vai ser. Sempre há tempo para começar um Zucder, com certeza. Apontamentos e tal. Quem não tem um Zucder, mas gostaria de fazer um Zucder, você pode começar a fazer seu Zucder. Porque minhas aulas estão sem fichas em um mês. Minhas aulas estão disponíveis no YouTube. Essas aulinhas aqui que eu gravo são disponíveis lá no YouTube, no canal Alexandre Lino, né? Alexandre Lino. Bacana? Canal Alexandre Lino. O Alexandre Lino é um amigo meu e eu autorizei. Pediu para colocar as aulinhas dele lá, as minhas aulas. Eu falei, não, pode colocar. Tem o Hélio também, pai e filho também que está colocando. Enfim, os alunos estão colocando, não importa não. A não ser assim uma aula que eu acho que deva repetir e tal. Eu falo, não, dá uma segurada nessa, vou repetir. Porque ao vivo, né, pessoal? Ao vivo é complicado. Vocês estão pensando que é fácil? Vocês estão pensando que é fácil? Chegar aqui ao vivo aqui... Vocês estão pensando que é fácil? Não é. Ainda mais para uma pessoa que na época de graduação, eu acho que eu ainda não falei isso, né? Na época de graduação, eu estava no segundo período, aí tinha um trabalho para apresentar. Pois bem, eu estudei pra caramba, né? Tinha minha parte do trabalho, estudei pra caramba. Aí foi apresentando na sequência. Chegou na minha vez, que o cara me deu a palavra para eu falar. Você acredita que eu travei? Não consegui falar, sala cheia, passei por um constrangimento. E eu falei, no outro dia eu acordei e falei, eu sou águia. E eu vou mostrar que eu sou águia. Aí o que aconteceu na faculdade? Teve um júri simulado. E aí no júri simulado, foram escolhendo as pessoas, né? Aí abriu a vaga lá para defensor. Só que a galera ficou, porque reitor, ia bombar todo mundo. E aí ninguém queria, né? Pegar essas figuras de promotor, defensor, porque você tinha que fazer uma sustentação oral. E falei, eu vou fazer o papel de defensor. Estão acompanhando o que eu estou falando aqui? Eu nunca falei isso aqui no Periscope. Estão acompanhando? Sim. Aí, cara, depois dessa parada que eu não consegui falar, na minha apresentação, chegou na minha vez, eu travei, não consegui. Eu tomei isso como desafio. E aí apareceu esse júri simulado, ninguém queria pegar a parte do defensor, e eu peguei. Eu lembro que eu estudei, quando eu entrei tão concentrado, eu entrei como a águia, que as pessoas se espantaram quando eu disse o seguinte, no meu início da minha fala, concentrado, falando, eu vou conseguir, vai ser hoje. E eu entrei falando o seguinte, o direito de resposta é tão natural que até os mais duros dos penhascos respondem, porque tem para as vozes os ecos. Mandei. Eu tinha estudado isso no julgado, eu estudei os grandes julgados do júri, vi como mais ou menos os defensores falavam, né? E tinha um julgado que um defensor entrou e disse assim, o direito de resposta é tão natural que até os mais duros dos penhascos respondem, porque tem para as vozes os ecos. Então se você chega nos penhascos, você grita, volta para você. É responder, não é o contraditório, eu comecei dessa forma. Aí eu falei assim, caramba, né? E eu falei assim, caramba. E eu cheguei pro pessoal e falei, perceba bem, foi quando iniciou o Perceba. Pessoal, eu dei um show
Eu dei um show, nem eu acreditei. As pessoas ficaram olhando pra mim assim, caramba. Poxa, mas você nem falou aquela vez. Eu falei, não importa o ninho quando houve de águia. Então eu percebi que eu podia fazer tudo que eu queria fazer. Lá foi o meu primeiro perceba. Que eu cheguei assim pro jurado, que era aluno, né? Colega meu, eu falei, perceba bem, se essa justiça que o Ministério Público quer, né? Se essa é a justiça que o Ministério Público acha que deve ser feita, né? Que jogue meu cliente aos lobos. Não é isso? Como fez Nero, né? Que jogou o prisioneiro aos lobos para o seu deleite. Eu tinha estudado essa parada, estudando as guerras e tal, entendeu? Não? Então eu me chamava, né? A galera ficou assim, eu falei tal, pá. Aí consegui a absolvição do cara lá por unanimidade, né? Legal, eu dei um show lá. E o colega que era promotor, ele era muito bom. Aí no final, a professora, né, que ela estava assistindo, a professora que eu tinha que apresentar o trabalho, chegou na hora, eu travei, não falei nada. Aí ela passou por trás de mim e falou assim, você vai chegar onde você quiser. Até hoje eu lembro disso. Bem, vou nessa, a gente acaba falando coisas aqui. Enfim, é isso. Bota um adelante focado aí. Bota um adelante focado aí pra botar lá no... Isso aí. Cadê adelante focado? Cadê?